Se você frequenta ou frequentou fóruns de internet nos anos 2000, você provavelmente já se deparou com esse vídeo barra meme aqui. Turbo Folk, um estilo musical criado na Iugoslávia que tem muito a ver com esse vídeo que eu falei na abertura. Foi um estilo musical criado na então República Federativa Socialista da Iugoslávia, que foi um estado socialista que surgiu em 1945 e existiu até 1992. Os conflitos de desintegração da Iugoslávia foram os mais sangrentos na Europa desde a Segunda Guerra Mundial. Mas antes da gente chegar no Turbo Folk, nesse período de guerra na Iugoslávia e nesse vídeo Remove Kebab, como é conhecido, é importante a gente voltar um pouco antes no tempo, em particular a década de 1980 no país, já que ela é fundamental para a gente compreender a origem desse estilo e os processos internos que a Iugoslávia passou nesse período. Isso porque, em 4 de maio de 1980, o líder da Iugoslávia, Josip Broz Tito, ele morre. Tito, que foi um militante comunista iugoslavo, um dos principais líderes na libertação nacional do país e da região na Segunda Guerra Mundial, ele representava a união de várias etnias e de várias religiões nesse país, e o slogan, o lema nacional da Iugoslávia era Bratstvo i Jedinstvo, que significa fraternidade e unidade. Sendo assim, a figura de Tito representava essa união e essa múltipla natureza de identidade que tinha dentro desses países e dentro de toda a federação da Iugoslávia. Com a morte de Tito, além do país perder uma figura central, histórica e unificadora, a Iugoslávia vai passar por diversas crises econômicas, crescimento de nacionalismo, sendo o nacionalismo croata e o nacionalismo sérvio, um dos principais nacionalismos a florescer dentro da República Socialista, e também uma forte migração de uma população rural que vai para os grandes centros urbanos da Bósnia, da Croácia e da Sérvia. Turbo Folk nada mais é do que um estilo musical criado nos Balcãs, na Iugoslávia, pelo macedônio Rambo Amadeus. O gênero surgiu nesse contexto do final dos anos 80 e se desenvolveu em meio a esse processo de desintegração da Iugoslávia. O gênero ele faz uma mistura de gêneros folclóricos do interior da Iugoslávia, do interior da Bósnia, da Sérvia e da Croácia, misturado com o pop europeu. E lembra que eu falei que a imigração rural dos anos 80 vai ser fundamental para a gente entender a popularização do Turbo Folk na Iugoslávia? A chegada em massa de grandes imigrantes rurais às cidades criou essa ligação de músicas tradicionais e músicas folclóricas da antiga Iugoslávia, com músicas mais modernas e mais contemporâneas. A música folclórica rural, com suas temáticas de vida simples, amor e da própria identidade cultural dos Balcãs, entrou em contato com as influências ocidentais da música pop, do rock e do eletrônico Eurobeat, por exemplo, do Yanni lá Initial D, que já dominava muitas cidades da Europa Oriental. O resultado disso foi justamente um gênero único e híbrido, o Turbo Folk, que mistura, que é a representação do encontro desses dois universos. O Turbo Folk, ao mesmo tempo, começou a desempenhar um papel de construção de uma identidade nacional, particularmente na Sérvia. Com o colapso do país e a ascensão dos nacionalismos, e com a morte de Tito, como destacado anteriormente, o nacionalismo sérvio e figuras, entre elas uma figura importantíssima chamada Slobodan Milošević, nacionalista sérvio, quer emplacar um projeto majoritário e de que a identidade da Iugoslávia, a identidade nacional da Iugoslávia, fosse uma identidade sérvia. Então o Turbo Folk, em determinado momento, ele vai passar a glorificar especialmente um passado histórico da Sérvia com temáticas como família, orgulho e tradição. O Turbo Folk vai então se tornar um símbolo cultural importante nesse período de crise nos anos 90. Apesar do estilo ter sido criado pelo macedônio Rambo Amadeus, Turbo Folk ele vai ganhar popularidade. E aqui eu queria destacar
os 3 principais artistas do gênero, que é fundamental para a gente compreender a complexidade desse gênero e um pouquinho do que foi esse período na Iugoslávia e no leste europeu. Os 3 principais artistas são Shaban Šaulić, Lepa Brena, que revoluciona principalmente pelos seus clipes com temáticas sexuais, homens bonitos, luxos, etc. E a Teta. Teta, que escreve Cessa, mas se pronuncia Teta, ela vai se casar com a figura central nesse contexto de guerra, de desintegração e de pós-guerra da Iugoslávia. Ela se casou com um sujeito chamado Željko Raščanović, mais conhecido como Arkan. Arkan foi um criminoso de guerra, um líder paramilitar e chefe de uma organização criminosa que se casou com a Teta, como mencionado, que é essa maior estrela, considerada uma das maiores estrelas do Turbofoc. Quando a guerra explode e a Iugoslávia e a Bósnia se desintegram da Iugoslávia, lembrando que isso aqui é apenas um recorte de um gênero musical específico sobre o tema, a desintegração da Iugoslávia é um processo longo e muito complexo, mas nesse processo de desintegração e de guerra, vários exércitos nacionais foram desmobilizados. Então, para lutar nas guerras, tanto a Bósnia como a Sérvia e a Croácia criaram unidades paramilitares. Como forma de fazer propaganda dessas unidades, dessas guardas paramilitares, diversos artistas da Iugoslávia utilizaram o Turbofolk para fazer clipes e músicas espalhando os ideais nacionalistas, patrióticos e supremacistas de cada lado. Os croatas, por exemplo, usavam o supremacismo branco dos Ustašis, que foi o braço nazista na Croácia na Segunda Guerra Mundial, para fazer propaganda, os sérvios para fazer propaganda, para convocar novos homens a lutar nesses batalhões, nessas brigadas de voluntários, fazendo vídeo muitas vezes amadores, divulgados de mão em mão e com algumas gravadoras, algumas rádios e canais de televisão, tempos depois, também passando a divulgar os ideais desses grupos. Um dos principais artistas que usou o Turbofolk como propaganda da sua unidade militar foi o Rok Voluvić, que tem muitas músicas divulgadas em fóruns de internet, inclusive algumas canções divulgadas em português. Ele gravou álbuns falando da Garda Pantari, ou Guarda Panteri, que foi uma unidade paramilitar que lutou na República de Srpska, que seria uma república sérvia dentro da Bósnia, em regiões na Bósnia e Herzegovina, porém de maioria sérvia. Além de Rok Voluvić, você vai ter outras músicas bizarras nesse período de guerra, como uma música, por exemplo, que fala que o meu pai é um criminoso de guerra. Isso quando a Sérvia foi acusada de cometer crimes de guerra e genocídio contra a população bósnia. Outras músicas supremacistas também, falando de incendiar mesquitas e matar muçulmanos. E do lado bósnio e do lado croata você também vai ter músicas com propagandas e conteúdos de guerra. Mas a Sérvia e os sérvios nessas regiões, no Kosovo, na Bósnia e na Sérvia, sem sombra de dúvidas, vão ser os que mais usarão o Turbofolk como propaganda de guerra. O vídeo Serb Strong, o Remove Kebab, foi uma dessas músicas utilizadas como propaganda de guerra durante esse conflito de colapso de desintegração da Iugoslávia. E a música acabou virando um meme e sendo apropriada pela extrema-direita. Inclusive, muita gente compartilha esse vídeo, pessoas que nem têm vínculos com a extrema-direita ou com ideias supremacistas, justamente pela bizarra estética de um militar com cara de mal tocando sanfona no meio de uma mata. A música, que originalmente se chama Karaziću vodi Serbes voje, desculpe aí pelo meu sérvio, que fala Karazić irá liderar os sérvios, a tradução, ela na verdade faz referência a Radovan Karadzic, um criminoso de guerra e nacionalista sérvio, acusado por diversos crimes durante esse período de desintegração da Iugoslávia, entre eles mais de 7.500 mortes de bósnios muçulmanos. É exaltado nessa canção, que foi gravada em 1993, no ápice desse conflito. Esse vídeo tem um forte caráter islamofóbico,
anti-bósnio, anti-croata também e de supremacia sérvia. Como mencionado aqui, virou um meme de internet por muitas pessoas que só achavam engraçado e bizarro, mas o termo Remove Kebab empregado a ele não é à toa. Isso porque a Bósnia, um país de maioria muçulmana, tem uma relação histórica com os turcos. E kebab, uma comida, um lanche muito tradicional no Mediterrâneo, na Turquia e na Grécia também, é um termo utilizado para se referir aos turcos e aos muçulmanos, ou seja, os muçulmanos da Bósnia, os muçulmanos turcos na Alemanha, muitas vezes são chamados por supremacistas de kebabs. E aí leva a gente até 2019, quando um criminoso que fez o atentado a uma mesquita em Nova Zelândia, na mesquita de Al-Nur, ele tocou essa música no carro antes de cometer um atentado, esse triste atentado que vitimou 51 pessoas, sendo 42 na mesquita de Al-Nur e 7 no centro islâmico de Linwood. Hoje o turbofolk ainda é popular em todos os Balcãs, não apenas nos países que faziam parte da República da Iugoslávia, e muitos autores e pesquisadores desse período afirmam que o turbofolk foi utilizado como propaganda de guerra, em particular na Sérvia, não só para difundir ideais supremacistas e nacionalistas, mas também para alienar o povo, já que muitos grupos e muitos artistas de turbofolk falavam de dinheiro, ostentação, mulheres e homens bonitos, fortalecendo ainda mais a estética e o cenário mafioso daquele período, que ganhava cada vez mais notoriedade no vácuo de poder deixado durante o colapso da Iugoslávia, um dos maiores e mais importantes países do bloco socialista. Obrigado a você que chegou aqui até o final, vou deixar uma playlist de turbofolk aqui na descrição. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal, deixar o seu like aqui que é muito importante e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!